Natália, você queria falar? Oi, professora. Não é porque em relação à restauração dos autos, né? Aham. Tem vezes que quando some mídia também é um problemão. Aí a É, gente passa apertado. não, eu imagino. Apesar de que, assim, é mais difícil disso acontecer, porque normalmente a gente tem um backup. Acho que Uhum. o problema, gente, o processo físico é que era muito problemático. Porque o processo eletrônico, a gente não vive tanto esse problema, porque se perder, se acontecer qualquer coisa, né? Alguns de vocês já estão comigo lá no Núcleo de Prática Jurídica. Todos os processos eletrônicos que a gente tem tramitando no NPJ, a advogada do NPJ fica com o meu token, ela baixa o PDF do processo inteiro e ela coloca dentro do SF Web. Então, se acontecer alguma coisa com o processo lá na nuvem, no servidor do PJE, eu tenho a versão mais atualizada dele guardada dentro do SF Web, salva no meu computador, salva no meu telefone, entendeu? Então, assim, acaba que é mais fácil, se a gente tiver que fazer o procedimento de restauração de autos, fica muito mais fácil porque a gente tem o PDF do processo integral, com tudo. E processo físico, gente, a gente não tinha esse cuidado de ficar escaneando o processo, mesmo porque, né, assim, hoje a gente tem acesso a uma tecnologia que a gente não tinha no passado. Então, assim, né, não é que eu sou velha, não, mas quando eu fiz estágio, gente, a gente não tinha scanner. Scanner era muito mais caro do que é hoje. Scanner já é caro. Era muito mais caro. Telefone, gente, era só assim para falar e olha lá, né? O máximo que você tinha era uma mensagem de texto ali para você mandar. Não tinha telefone que tirava foto, era assim, as fotos não eram tão Não, boas. Telefone no com, banheiro? com recurso de scanner, isso é coisa atual, né? Antigamente nós não tínhamos isso. Então, Ainda assim, bem era. que eu não vivi essa época. Nossa, gente, vocês não têm noção o que que era, não. A gente ia no fórum, rezava, pedia pelo amor de Deus para o povo dar carga para a gente xerox, para a gente poder conseguir levar o processo para o núcleo para tirar xerox lá, tá? Porque também não tinha dinheiro para tirar xerox lá, né, no fórum, e o xerox do fórum era um absurdo de caro. Não tinha, depois, com muito custo, arrumaram uma máquina de tirar foto pra gente, bem ruim, e aí a gente levava essa máquina lá no fórum, e aí a gente tirava as fotos do processo, e as fotos ficavam ruins, e a gente não tinha muito o que fazer, porque a Passou errado, resolução, você acredita? Passei direto. a resolução não era tão boa igual é hoje, né, dos telefones. Enfim, gente, era um perrengue atrás do outro. Então, assim, quando sumia processo físico, era de fato um Deus nos acuda, tá? Era de fato muito difícil, né? Era de fato muito complexo. Hoje não, hoje se acontecer de um processo físico, né, sumir, gente, geralmente a gente tem um aparato muito maior, a gente já tem às vezes o processo escaneado, tá? Guardado lá dentro do escritório na pasta do cliente, você tem ele guardado também lá na xerocado, você tem ele guardado também escaneado no seu computador, os arquivos, né? Então, assim, é muito mais fácil da gente fazer essa restauração de autos. Antigamente era muito mais difícil, né? Hoje não, hoje, e se for autos eletrônicos, então nem se fala. Você tem o PDF baixado no seu computador, baixado no seu celular, você junta lá e pronto, acabou, resolveu o problema. Né? E no PDF você tem aí, é bom que você tem um processo inteiro, então você tem das duas partes, autor e réu ali, então, né, é bem mais tranquilo, tá? Hoje é uma vida que vocês, assim, né, antigamente era um perrengue que vocês não vão ter que passar. Cadê a Verônica, hein, gente? Assumiu. Alguém sabe dela? Assumiu aqui. Ah, não voltou, não. Não voltou. Bom, então vamos lá, queridos. Vamos ver se ela entra aí. Professor, Oi. nunca aconteceu de uma pessoa ir lá pegar um processo e mudar ele no meio, o cara, tipo assim, mudar ele, a folha dele, colocar outra coisa e arquivar ele de novo, não? Já teve algum caso desse? De parte que você está falando, de advogado? É, má Tipo, fé, o cara substituir má uma fé folha mesmo. pela outra? Olha, Não, graças a mas, Deus, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi, mas eu já ouvi falar de situações como essa, né? Mas aí, assim, é perceptível, gente, porque a não ser que você, né, assim, se for um trem muito pessoa especialista, né?
Porque é perceptível quando você substitui uma folha pela outra, porque aquela folha não vai ter o carimbo e não vai Entendi. ter a numeração, né? A letra vai ser Ah, tá. diferente, a É porque rúbrica do eu servidor. não faço estágio, então eu não. Mas quando eu vi lá na secretaria, eu achei um negócio assim, meio complicado, sabe? O que eu vi, assim, né, que Aham. eu peguei, aquele montoeira de papel, eu falei, nossa, isso deve É, ser uma é confusão danada. muita coisa. É muito processo, é muita petição, né? É muito papel. Hoje é menos, tá, gente? Mas já foi assim, né? Muito pior. Você fazer um protocolo hoje e esse protocolo, tipo, demorar um mês para ser juntado no processo. Porque subia para a secretaria e ficava lá uma pilha, assim, ó, de petição, assim, ó, para poder ser juntada nos processos. Né, o PJE, ele facilitou muito também a vida do próprio servidor, que agora ele consegue aí, né, ter o serviço dele flui mais, né? Ô, gente, quem puder entrar em contato aí, entra em contato com a Verônica. Ela não viu o link, não. Aqui, deixa eu mandar aqui para ela. Ô, professora, eu tô Fala. conversando com ela aqui, ela não tá conseguindo entrar, não. Ai, uai, por quê? Eu também não consegui pelo computador, não, só consegui pelo celular. Mas Vou falar com vocês ela. entraram na aula ou vocês entraram no negocinho do calendário? Não, Recebi o entrar meu na negocinho aula. do calendário também. Uai, engraçado. Não, aqui, ó, entrar na reunião, Zoom. Aí eu E, clico lá e não abre. uai, engraçado. Não, ela falou que ela não tinha Uai. visto. Vamos ver se ela consegue entrar. Mas, Porque enfim, aí eu né? tentei pelo celular. É. Essas tecnologias aí, elas são, né, meio. Aí ela conseguiu, ela entrou. Deixa eu admitir ela aqui. É. Obrigada pelo feedback, viu, Janaína? Não, que isso. Então vamos lá. Aí, gente, o que Nossa, acontece? gente. Oi, voltou. Eu falei assim, ué, cadê a Verônica? Assumiu. Não, é que eu tenho um problema muito sério com esse negócio, porque como é pelo WhatsApp web, eu só vi a parte 1, eu não vi a parte 2, Entendi. não. Entendi, não tem problema não. Mas vamos lá, gente. Então, o procedimento em si, né? É um procedimento muito tranquilo, tá? A gente utiliza quando a gente tem algum problema de desaparecimento dos autos, quando a gente tem algum problema relativo aí à deterioração de parte dos autos do processo. E aí, o objetivo, gente, basicamente é reconstruir aquele processo sumido ou aquela parte do processo que se perdeu, tá? Basicamente é isso. Quando a gente faz esse procedimento de restauração de autos, gente, obviamente isso é considerado aí caso de força maior e isso vai ocasionar a suspensão do processo. Eu imagino que isso é, inclusive, óbvio, né? Não tem como o processo movimentar se a gente não tem processo, tá? Então, né, vai causar a suspensão aí do processo. Sempre vai ser necessário a gente utilizar a restauração de autos? Não. Existem algumas situações que a gente não vai precisar de fazer, tá? Se tiver autos suplementares, que é como se fosse um backup, tá? Se a gente tiver um processo físico que sejam autos suplementares ali, como se fosse um backup daquele processo, não precisa de fazer o procedimento de restauração de autos. Ou se o processo, por exemplo, que sumiu, gente, disser respeito a uma separação judicial, que aí não é necessário também a gente fazer restauração de autos da separação judicial, porque a gente já faz direto o divórcio. O que acontece? Só para vocês entenderem, né? Porque isso não é da época de vocês, tá? Antigamente, né? Quando a gente ainda não tinha emenda constitucional 66 de 2010, acho que a Renata deve ter, inclusive, já falado isso para vocês em direito de família. Como é que era a questão da separação? Você casou, você tinha que ficar casado um ano, tá? Era como se fosse um estágio probatório, né? Ficava lá casado um ano, tá? Aí depois de um ano, se você quisesse, você poderia se separar. E aí você tinha que ficar separado um ano, separado judicialmente um ano, para depois desse um ano aí sim você fazer a conversão dessa separação em divórcio. Durante esse período aí que você ficava separado, se você se arrependesse, não precisava de casar de novo, tá? Era só simplesmente tirar a averbação da separação da certidão de casamento e você voltava a ficar casado, né? Ou então você tinha que comprovar que você estava separado de fato da pessoa há 2 anos, pelo menos 2 anos. Aí você podia fazer o divórcio direto. Em 2010, no entanto, foi publicada a Emenda Constitucional 66 e isso mudou.
né? E aí, a partir do momento que você queria casar hoje, amanhã você quer divorciar, pode? Pode, não tem mais estágio probatório, né? Então, se você quiser casar hoje, você divorciar amanhã, pode. Não tem mais necessidade de você ficar casado um ano para poder primeiro separar, depois divorciar, já pode divorciar direto. Não precisa te comprovar o lapso temporal de 2 anos para você pedir esse divórcio direto, enfim. Só que nós temos ainda processos, embora hoje, né, mais raro ainda, mas a gente ainda tem processos, por exemplo, de separação em que as pessoas pedem conversão em divórcio. Se esse processo de separação, por exemplo, desapareceu, for deteriorado, tiver algum problema, não precisa de fazer restauração de autos, porque é só você fazer o pedido de divórcio direto, né? É isso. Retomo. O que é a questão dos autos suplementares? É como se fosse um backup, tá, do processo. Como se fosse um backup do processo. Tem lá as partes mais importantes do processo. E aí não seria necessário fazer o procedimento de restauração de autos, tá? Se eu tiver ali os autos suplementares. Eles são cada vez mais raros, né, gente? Mas não seria necessário, tá? Em relação à restauração de autos eletrônicos, eu já falei para vocês, né? O Daniel Amorim, ele nem cita isso, mas o Nelson Neri, ele fala que seria possível sim, se houvesse, por exemplo, uma pane no servidor, na nuvem, onde estão esses processos. E como eu falei para vocês, caso isso aconteça, vai ser até muito mais fácil da gente fazer essa restauração de autos, porque hoje a gente tem o PDF todo do processo guardado no celular, no computador, né? A gente tem isso gravado lá no SF Web, então fica muito mais fácil da gente fazer essa restauração de autos, tá? Quem é parte legítima para propor a restauração de autos, gente? O autor da ação, o réu da ação ou o Ministério Público, tá? Qualquer um deles é parte legítima para poder propor a ação. E aí, como é que eu vou saber, por exemplo, quem é que vai estar no polo passivo? Por eliminação. Quem não está no polo ativo da ação, quem não fez, né? Quem não iniciou o procedimento de restauração de autos, obviamente vai estar no polo passivo da ação, tá? Então, se foi o autor que iniciou, o autor da ação principal, que iniciou o procedimento de restauração de autos, gente, quem vai ser, né? Quem vai estar no polo passivo será o réu. Se por um acaso nós tivermos aí uma ação que o Ministério Público ele tem necessariamente que intervir nesse processo, ele pode, ou uma ação em que o Ministério Público é parte no processo, ele pode ali figurar como no polo ativo da ação? Sim, é possível, tá? A questão para o Daniel Amorim, então, assim, em relação ao Ministério Público figurar como parte na restauração de autos, gente, não há qualquer dúvida de que isso é possível, tá? Não há qualquer dúvida de que isso é possível, né? Ele teria legitimidade ativa, tá? Inclusive o Ministério Público por expressa previsão do artigo 712. A questão é a seguinte: e o juiz? Será que o juiz ele teria legitimidade para propor a ação? Para a maioria esmagadora da doutrina, não. Tá? Para a maioria esmagadora da doutrina, o juiz não teria legitimidade para poder propor a ação de restauração de autos. Tá? Por um motivo muito simples, ele não é parte no processo. E ele é o Estado juiz, né, gente? Que fica lá. A gente sabe que o poder judiciário, ele é inerte, não é isso? A jurisdição, ela é inerte. Ela age conforme a provocação das partes. Então, gente, via de regra, o juiz ele não teria legitimidade para poder promover a ação de restauração de autos. No entanto, o Daniel Amorim, ele diverge desse posicionamento. E ele diz o seguinte: olha, o juiz, ele tem interesse porque ele tem que sentenciar o processo. E se não houver processo para ele sentenciar, ele não vai poder ali, né, praticar o ato que ele deveria praticar. Então, em virtude disso, ele teria interesse de agir e ele poderia dar início a um procedimento de restauração de autos, tá? E aí, gente, eu vou falar para vocês que eu não concordo muito com ele, não. Né? Primeiro, que eu acho que na prática isso nunca vai acontecer.
Não vai, gente, né? Vamos lá, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Vocês acham mesmo que o processo sumiu, o juiz vai dar início ao procedimento de restauração de autos? Só se for um juiz assim super diligente, tá? Aquele juiz exemplar, ele vai fazer isso. Mas talvez nem ele, por causa da quantidade de volume de trabalho, ele não tenha, né, condições de fazer isso, tá? Em segundo lugar, porque eu concordo que, de fato, a gente tem a inércia, né, do Poder Judiciário, a gente tem a inércia do juiz, e aí é isso. Ele vai agir de acordo com a provocação das partes, é interesse das partes promover essa restauração de autos, afinal de contas, elas é que querem ali, através do processo, garantir um determinado direito material. Então, né, assim, eu particularmente não consigo concordar com o Daniel Amorim. Respeito o posicionamento dele, mas eu divirjo dele nesse ponto, tá? Não concordo com ele nesse ponto. E aí, como eu já falei para vocês, no polo passivo da ação, por eliminação, vai estar quem não está no polo ativo, tá? É bem lógico, né? Quem não é autor na restauração de autos será réu na restauração de autos, tá? Belezinha, meus queridos? Ah, e aí, mais uma vez, nesse procedimento de restauração de autos, a gente não tem o objetivo de rediscutir a matéria do processo que está sendo restaurado, gente. O objetivo aqui, única e simplesmente, é recompor o processo perdido. Recompor o processo que foi danificado. Só isso, tá? As questões relativas à existência de determinado direito ou não serão resolvidas assim que o processo principal for recomposto. Aí sim isso vai ser discutido lá dentro do processo. Então, na restauração de autos, a gente não discute quem é que tem razão, quem deixou de ter razão, tá? Isso é muito importante. Aonde que eu vou ajuizar essa ação de restauração de autos? Competência absoluta, gente, do juízo que está com a causa, que está tramitando a causa, está tramitando o processo que desapareceu. Acho que não há muita dúvida com relação a isso, né? Se o processo, por exemplo, que desapareceu estava na 4ª vara de família, o procedimento de restauração de autos deverá ser promovido na 4ª vara de família, tá? Aquele juízo é que será o competente, isso é competência absoluta. Professores, se o processo que sumiu já estiver lá no tribunal, e aí? E aí que sempre que possível, o procedimento de restauração de autos deverá ser distribuído para o relator do processo, tá? Então, aquele processo sumiu, ele estava lá no tribunal, ele desapareceu, deteriorou, teve algum problema. Então, eu vou distribuir o procedimento de restauração de autos para, sempre que possível, para o relator daquele processo, tá? Belezinha até aqui? Tranquilo? Tá bom. E aí, como é que então eu dou início a esse procedimento? O procedimento em si é muito simples, gente. Ele vai ser iniciado com uma petição inicial com os requisitos do artigo 319 e 320, no que couber. E aí ele vai ter, então, né, dentro dessa petição inicial vai acompanhar certidão de atos do processo, cópia de peças que o autor da ação de restauração de autos tenha em seu poder, tá? Qualquer outro documento que ele tiver ali à mão e que facilite a compreensão dos fatos do processo. Então, tudo que ele tiver, gente, relativo ao processo que sumiu, ele vai apresentar nessa petição inicial, tá? Ou que deteriorou, enfim, ele vai apresentar nessa petição inicial, tá? Vai apresentar tudo isso. E aí, gente, né, como é que o que vai acontecer depois que o juiz, então, ele recebe essa petição inicial, ele vai verificar se ela preenche os requisitos do artigo 319 e 320, no que couber. Tem previsão de audiência de conciliação ou mediação nesse procedimento, gente? Não, tá? É procedimento especial, não tem previsão de audiência, tá bom? De conciliação ou mediação. O juiz, então, ele verifica, né, se a petição, ela tá ali a contento, se tem os documentos todos certinhos, e aí, então, ele vai promover a citação da parte contrária, gente, de quem não está no polo ativo da ação, então, quem vai estar, né, necessariamente no polo passivo da ação, para que ele conteste e apresente documentos no prazo de 5 dias. Tá? Vocês veem que o procedimento ele é mais célere, né? E tem que ser mesmo. Professora, como é que
essa contestação, qual que vai ser aí a matéria que vai ser debatida? Pode apresentar exceção de incompetência, por exemplo, nessa contestação, gente? Não. Pode apresentar reconvenção nessa contestação? Também não, porque ela tem, inclusive, natureza dúplice. É possível você formular pedido dentro da própria contestação, sem que você, né, necessite fazer a reconvenção para isso, tá? E aí, basicamente, gente, essa contestação ela vai se limitar a questões processuais e atinentes à necessidade da restauração. Então, por exemplo, vamos supor que existam autos suplementares. E aí a Verônica, ela dá início ao procedimento de restauração de autos. Só que a Natália, parte contrária no procedimento, ela não deu início a esse procedimento, então, obviamente, ela está no polo passivo da ação e ela foi citada, e aí ela apresenta, então, para o juiz, através da sua contestação, a justificativa de que não há necessidade da instauração do procedimento de restauração de autos, porque existem autos suplementares, tá? Basicamente, né, seria isso. Ai, professora, e se, por exemplo, a Verônica não for parte legítima? Entendam o seguinte, gente, inclusive terceiros, tá, que tenham algum tipo de interesse jurídico na ação, eles podem pedir essa restauração de autos. Então, essa questão da legitimidade, né, como algo a ser questionado na contestação, é algo que não está tão assim sedimentado, não. Tá? Que a gente pode ter terceiros, por exemplo, que tenham interesses, né, de fato ali no processo, que possam ser de alguma forma atingidos por aquele processo, e aí eles vão dar início a esse procedimento de restauração de autos, tá? Belezinha? Então, basicamente, a contestação ela vai se resumir acerca da necessidade de se fazer esse procedimento de restauração de autos, tá? Ou se teve algum problema processual aí no procedimento de restauração de autos. Se por um acaso, gente, a parte contrária concordar com a restauração, é como se ela estivesse reconhecendo a procedência do pedido, e aí, nesse caso, então, as partes assinam um auto, tá? E o juiz homologa, então, esse procedimento de restauração de autos. Então, autor deu início a esse procedimento de restauração de autos, apresentou documentos. O réu foi devidamente citado, apresentou documentos também, concordou com o procedimento de restauração de autos, juiz bate o martelo e fica tudo bem, tá? Se, no entanto, gente, houver alguma contestação, assim, alguma impugnação propriamente dita do procedimento de restauração de autos, aí, então, vai ser necessário fazer uma instrução nesse procedimento. E aí, o juiz, então, sentencia ao final dessa instrução, tá? Ele vai julgar as argumentações aí trazidas pela parte contrária, pelo réu, para poder verificar se há razão ou não, tá? Mas, basicamente, né, é um procedimento quase que de jurisdição voluntária, tá, gente? A gente não vê muito conflito nesse tipo de procedimento de restauração de autos, não. Geralmente é um procedimento bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo, né? Se na contestação, gente, houver uma concordância parcial, o juiz homologa aquilo que já foi, né? Já houve a concordância e discute o restante, tá? Para depois sentenciar, né? E aí, se a impugnação for total, o juiz, então, como eu falei para vocês, ele vai ali fazer uma mini instrução daquele procedimento de restauração de autos para ele decidir em seguida, tá? Como... Tá tranquilo até aqui, gente? Vocês estão muito calados. Gente, vocês estão aí? Vamos. Não. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Tô parecendo, professora, mas eu tô entendendo. Ah, então tá bom, porque quando vocês ficam muito calados assim, eu fico com medo. Vamos lá, Não, então. professor. Então, beleza. Então vamos lá, gente. Ah, então tá, vamos lá. Então vamos lá, queridos. E como que é que eu faço para poder restaurar a parte de provas? Como que é que eu faço nessa parte aí de produção de prova, tá? Gente, o Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, né? Embora haja muitas críticas com relação a isso. Se o procedimento, né? Se o processo que sumiu, que acabou sendo deteriorado, enfim, que se perdeu, se já tiver tido ali uma audiência de instrução e julgamento, coitiva de testemunha e tudo mais, eu vou reinquirir essas testemunhas.
O código, gente, ele não prevê a possibilidade de simplesmente pegar a ata da audiência por alguma das partes, né, que participou da audiência para poder juntar no processo. Ele não fixa essa possibilidade. Ele diz o seguinte: se for o caso, vai ter que reinquirir a testemunha. Então, vai ter que fazer de novo ali a oitiva das testemunhas, sendo possível, no entanto, a substituição de testemunha se a testemunha morrer, se a testemunha sumir, se a testemunha não puder depor por algum motivo. Mas ele não prevê a possibilidade pura e simples de você pegar a ata da audiência com o depoimento da testemunha, apresentar e pronto, e acabou. Ele não prevê isso. E isso é objeto de crítica, tá? Por parte da doutrina. Eu também critico, porque eu acho que não tem necessidade de você repetir algo se você tiver a prova de que isso aconteceu. Não tem muita lógica, tá? Mas, né, é o que diz o Código de Processo Civil no artigo 715. Só que aí, gente, ele dispõe de forma diferente com relação à perícia. Já com relação à perícia, ele dispõe o seguinte: que se for o caso, se houver perícia, é possível que o perito junte apenas o laudo pericial no processo. Não há necessidade da realização de uma nova perícia, tá? É possível, tá? Mas, né, só acontecerá essa nova perícia se não houver laudo pericial da perícia que aconteceu no processo que sumiu. Tá? Então, se o perito tiver guardado aquele laudo pericial, se alguma das partes tiver o laudo pericial e apresentar esse laudo pericial, não há necessidade de repetir a perícia. Então, pensem, né, comigo. São 2 pesos, 2 medidas. Com relação à testemunha, isso não é possível, mas com relação à perícia é. Né? Eu entendo até a lógica, professora, porque a perícia vai ter que ser paga de novo, né? Teria que ser paga de novo, porque o profissional não vai trabalhar de graça, enfim, eu entendo, gente, mas assim, eu não entendo a lógica de você não acabar aplicando a mesma situação aí à testemunha. Se você tem a ata da audiência com o depoimento dela, para que você vai ouvir ela de novo? Né? Mas, enfim, é o que prevê o Código de Processo Civil, tá? Tem essa previsão aí, né? Documentação, gente, junta tudo que tiver no processo, cópia de todos os documentos que tiver no processo, e aí então o juiz ele vai sentenciar, tá? Esse procedimento aqui ele vai ser extinto através de uma sentença. E aí, gente, basicamente, né, se o juiz ele homologar aquela restauração de autos através dos documentos trazidos pelas partes, é uma sentença constitutiva, porque ali eu estou construindo uma nova situação jurídica, é um novo processo, tá? Visando substituir aquele processo que sumiu. Se nesse meio tempo, gente, em que o procedimento de restauração de autos estiver ali tramitando, o processo aparecer, que foi o que aconteceu lá no caso que eu contei para vocês do Núcleo de Prática Jurídica, o procedimento de restauração de autos será extinto sem resolução do mérito, tá? Como não poderia deixar de ser, né? E se o juiz tiver que decidir, enfim, se não houver consenso entre as partes, o juiz ele vai decidir com as provas que forem produzidas ali no processo, que forem juntadas pelas partes ali no processo, tá? Professora, Pois não. se os autos principais reaparecerem, o processo será extinto com ou sem resolução? Sem resolução do mérito. Porque aí, na Sem? verdade, sem resolução, porque aí, na verdade, eu não vou precisar de formar a restauração de autos, entendeu? Ela vai perder o objeto. A Não existe restauração de mérito autos mais, não era para poder substituir o processo que sumiu, o processo apareceu. É a melhor das situações. Foi o que aconteceu. Até porque se ele se perder novamente, você pode de novo restaurar essa ação, né? Pode. Pode ser por isso também que tire sem resolução do mérito. Exatamente. É uma situação que pode acontecer, né? A gente Tá, torce para que não óbvio, aconteça, né? Mas, né? Pode acontecer. Bom, e aí, gente, como é que fica a questão das custas processuais? Geralmente, quem paga as custas processuais é quem deu causa ao sumiço do processo, tá, gente? E aqui a gente não vai discutir culpa, tá? Então, o advogado, ele estava com o processo na mão, foi assaltado, levaram o processo dele. Ele que deu causa à restauração de autos? Sim.
né? A gente fica com dó, infelizmente, são coisas da vida, mas ele vai ter que pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência, tá? Se, no entanto, gente, ambas as partes contribuíram para aquela situação de perda, de deterioração do processo, né? Eventualmente, ambas as partes acabaram contribuindo para isso, os honorários e as custas serão repartidas para as partes. Então, cada um vai pagar os honorários aí de seu próprio advogado, né? Os honorários de sucumbência, cada um fica a par aí de pagar, fica responsável para poder pagar os seus honorários, e as custas elas serão rateadas entre as partes, tá? Professora, Pois não. quando acontece uma situação igual você colocou aí, ó, o processo sumiu, não tem, o advogado ele não responde também eticamente alguma coisa do Responde. tipo? Eu até coloquei isso no início do nosso material, tá? Existem várias consequências do sumiço desse processo, né? Processualmente, a pessoa ela pode ser condenada por litigância de má-fé. Civilmente, ela pode ainda, né, ter que ressarcir a parte contrária dos danos eventualmente causados. Então, ela pode ter que pagar uma indenização, se houver dano e prejuízo, tá? Eu falo... Assim, pode Penalmente, falar, ela Fê. pode responder pelo crime de supressão aí de documento público e administrativamente ela pode ser, isso acontece, oficiada à OAB para que a OAB, ela, através da sua comissão de ética e disciplina, instaure o procedimento administrativo disciplinar contra o advogado pela conduta. Não vai dar em nada não, tá, gente? Porque tem coisa muito pior que não dá em nada. Mas, né, ela terá um procedimento administrativo disciplinar lá na OAB, tá? Eu sempre achei que era muito vulnerável essa questão do processo físico, assim, essa questão de autos na mão de uma parte, autos na mão da outra, porque o E que acontece? Eu cansei de entregar processo no fórum. E eles realmente, eles não conferem numeração e tal. Então, tipo, eu poderia tirar 3 folhas aqui de algo que me interessa, aí o outro advogado vai pegar, ele pode tirar mais 3, aí na hora que sumiu alguma coisa, quem vai provar com quem que estava e quando que realmente sumiu? não Então, eu é. Isso é sempre achei muito verdade. vulnerável isso. Geralmente quando você entrega o processo, gente, e aí assim, na prática a gente vê isso. Pelo volume de trabalho da secretaria, gente, é uma loucura. Então, assim, recebe processo, o máximo que você faz é dar baixa nele e devolve. Você não folheia ele para poder saber se ele está completo É nem nada. acreditar na boa-fé, né? E, Acreditar assim, na né? A boa-fé ética. se presume, a má-fé a gente É. tem que provar. Mas igual o Eduardo mesmo levantou a possibilidade de substituição de folhas do processo por outras, pô, gente, pode acontecer, né? O bom do processo físico, na verdade, o bom do processo eletrônico é exatamente isso. A gente não tem essa possibilidade, tá? De sumir coisa dentro do processo, né? Nem nada, entendeu? Então, assim, mas processo físico é muito complicado. É complicado porque some, é complicado porque some na própria secretaria. E já teve um processo, gente, que ficou sumido na secretaria assim meses. Depois eles acharam o processo caído atrás do armário, do arquivo. Por quê, gente? Porque é muito processo e cai mesmo. Coloca no carrinho, leva para a Defensoria Pública, volta, vai para a MP, volta, vai para o defensor, vai para o advogado da parte, volta. Some, gente, vai para a mão do juiz, volta para a secretaria, passa na mão do servidor. Enfim, é muita gente manuseando aquele processo, né? E aí pode acontecer de sumir, sim, tá? E era muito comum, né, que alguns processos dessem uma desaparecidinha, assim, sabe? Eventualmente. Ainda mais tinha uma vara de família, já falei para vocês, que só o escrivão de lá é que achava os processos, né? A gente já sabia qual que era, já ia lá e falava assim, não, fulano de tal, volta aqui que fulano de tal vai achar seu processo. Fulano de tal acho que já aposentou, mas fulano de tal eu praticamente morava lá no fórum. Você via assim a luzinha da vara lá acesa até tarde da noite, era fulano de tal trabalhando. Desse jeito. Professora, aquela máxima que todo mundo é substituível por fulano de tal, não sei se se aplicou não, hein? Eu imagino que não foi, não. Eu imagino que não deve ter conseguido substituir ele, não. Falou pouco, mas falou tudo, Cris. Eu acho que não deve ter conseguido substituir ele, não. Às Ele era vezes quase que um 4 dá conta, patrimônio. né? Ele era quase que um patrimônio. Ele achava tudo, gente. Era impressionante, assim. Sabe? Mas eu acho que também ele achava tudo porque o negócio era muito zoneado, gente.
Eu não sei, né? Mas ele achava tudo, era uma coisa assim impressionante. É igual E você o carro pode tentar bagunçado, a organizar. bagunça nossa, né? Tipo assim, só a gente sabe É, se ele arrumar, a gente não achava. sabe de nada. Era Ô, gente, impressionante, mas é uma gente. coisa E muito ele, assim, uma engraçada. educação, ele vinha conversar com a gente e falava, não, pode deixar, eu venho aqui, vem aqui amanhã que vai estar aqui. E tava. Era uma coisa assim, você não conseguia nem brigar com ele, que ele era muito educado. Então, assim, eu não sei, né, como é que tá hoje lá, mas acho que depois da saída dele, acho que o negócio não tá tão ruim assim, não. Mas Organizaram, né, professora? Consertaram a bagunça. ele era infungível. Ele era infungível. Servidor infungível, completamente. Gente, é isso. Finalizamos, então, o último procedimento especial previsto aí. O último que cai na avaliação de vocês. Na próxima aula, a gente faz uma revisão zona, tá? Com a provinha, com as questões. Né, assim, eu vou deixar para despedir de vocês na última aula, né? Na próxima aula. Acabou a Mas matéria? acabou. Ai, meu Deus. Mas foi um prazer dar aula para Ai, vocês. que benção. É mais um semestre. Eu acompanho vocês, continuo acompanhando vocês no núcleo de prática jurídica. Então, eu não ministro mais aula para vocês, porque, né, o processo acabou, né, gente? Então, né? Professora. Mas Não eu dá pra gente continuo, levar, vai ter, não. não vai eu ter, continuo não, semestre que vem vai acompanhando ter vocês no núcleo de prática. prática, tá? Então, a gente Deixa eu vai levar. continuar se Às vendo. vezes, para perguntar as coisas. Adoro perguntar as Pode, coisas. não tem problema não. Ih, gente, tem gente que já formou e continua me perguntando. Roberto, Sempre igual bom, o fulano é o patrimônio da vara, ou seu é o patrimônio da família, meu filho. Ai, Não tem jeito não, querido. Você é infungível. Você é ai, infungível, gente. Robertinha. Não tem jeito não. Tem Mas como foi um não. prazer dar aula para vocês, né? Mais esse semestre, ainda mais nesse formato, né, gente? Que a gente teve que se adaptar, tá? Contem comigo. Na aula que vem a gente finaliza aí através da nossa revisão. A gente relembra alguns pontos importantes da matéria. Estudem, fiquem calmos, vai dar tudo certo, tá? A prova é dia 6. Para o turno da noite, a prova vai iniciar às 18 horas e termina às 22 horas e 40 minutos. Então, ela vai ter 1 hora aí a mais, né? Dá tempo de vocês fazerem a prova tranquilos, tá? É só vocês manterem a calma que dá tudo certo. Vai dar tudo certo, tá? Fala, bem. Agradeço imensamente, desculpa aí meus momentos de ansiedade, meus vacilos e tudo mais. E uma coisa positiva nessas aulas remotas é porque eu fui assídua, tá? Então, você não pode nem falar comigo igual no semestre passado. Não posso, verdade, né? Mas agradeço, viu? Aprendi muito esse semestre. Ai, que bom, grande gente. questão. Faço das palavras nas cris as minhas, prof. Você foi muito bem, tanto no presencial quanto no EAD, tá? Sim. Você é muito dedicada, uma excelente professora, amiga e muito bom te ter esse tempo com a gente. Ai, que bom, gente. Eu fico feliz, Muito agradeço o carinho, né? Estou à disposição de vocês, tá? Mesmo não dando aula para vocês nos próximos semestres, vocês continuam contando comigo, eu vou estar com vocês no núcleo, enfim, né? O que eu puder ajudar, contem comigo, tá? Semana que vem a gente se vê de novo, né? E aí a gente finaliza com revisão zona, tá? Então, um beijo enorme para vocês. Beijo, Fiquem com professora. Deus. Beijo, Descansem. professora. Obrigada por tudo. E não esqueçam, obrigada a ficam vocês, em casa, gente. Um beijo. Obrigado. Ô, professor, deixa eu falar aqui, só para falar um negócio. Ô, Verônica, Fala. Oi. Ai, meu cobra o Deus. professor lá de administrativo a nota lá. Eu não. Eu não vou assistir a outra aula, não. Cobra lá. Ai, gente, vai, eu tô sozinha. Ô, sério. Não, hoje eu vou. Vai cair, gente. Beijo. Eu tô sozinha, pelo amor de Deus. Tchau.